Bom dia, gente. Eu estou aqui hoje de novo para falar para vocês sobre o INSS Cálculo, mas dessa vez eu vou falar sobre os contribuintes, o cadastro de contribuinte. Contribuinte é aquela pessoa para quem você quer fazer o cálculo de aposentadoria ou benefício do INSS. Então, para você cadastrar um contribuinte, basta você clicar em Novo Contribuinte e preencher todas as informações que aqui se apresentam. Bom, o programa, por enquanto, não está conferindo o CPF, se esse CPF é válido, não está ainda conferindo o CEP, ou buscando pelo CEP, mas ele ainda vai fazer isso. É que a gente está numa fase experimental, onde a gente deixou um pouco livre para que as pessoas possam ganhar confiança no sistema. Agora, então você vai digitar aqui nome, você pode chutar um CPF, pode botar um CPF, por exemplo, né? Se esse CPF não existe, ele vai aceitar cadastrado. Ele verifica pelo menos se o CPF já existe cadastrado. Se já existe, ele não deixa cadastrar outro. Bom, o sexo, né? Você vai botar o nome da sua rua, o nome da sua casa, o bairro, o CEP, essas coisas. Talvez lá para frente eu mude um pouquinho esse layout aqui e coloque o CEP para você digitar primeiro, porque aí ele vai buscar no banco de dados de CEP, vai buscar todo o endereço para você, só tem que digitar o CEP e o número da casa e talvez um ponto de referência. O INSS, aqui onde está escrito dados pessoais e do INSS. Agora, os dados do INSS, o e-mail ainda não é importante, então você pode digitar o mesmo e-mail que você digitou antes. Ele só vai verificar se o e-mail está no padrão de e-mail, por exemplo. Qual é o padrão de e-mail? O padrão de e-mail, se você for gravar, mandar gravar, ele vai verificar que ele exige que tenha um arroba e um nome com qualquer nome depois, né? Um nome depois, por exemplo. Aí ele já vai reconhecer isso como um e-mail. Então, mas você pode chutar um e-mail aqui e fazer qualquer coisa, não tem problema. O seu celular, você também pode chutar o seu número de celular aqui. Só que se você colocar um que já existe, ele pode reclamar que já existe. Entendeu? Então, é isso. Mas aí você troca, bota um outro número e pronto. A data de nascimento, bom, de preferência que essa data seja verdadeira, né? Mesmo que você chute alguns dados, outros têm que ser verdadeiros, porque o sistema vai usar esses dados para fazer o cálculo do seu benefício. Então a data de nascimento é importante. A data de inscrição do INSS não é importante, ainda não está fazendo essa verificação, até porque ela não é uma data relevante para cálculo, entendeu? Agora, a data da DER. O que é data da DER? Que é a data do requerimento. É quando você entrou com o pedido do INSS do benefício que você está buscando. Seja ele incapacidade temporária, seja ele aposentadoria por idade, ou um auxílio, talvez BPC, por exemplo, né? Então, essa data da DER, que é a data de entrada do pedido, é importante que seja verdadeira. O número do NIT. O número do NIT, ele aqui eu exijo, é interessante, eu ainda não estou fazendo a checagem, né? Mas esse número do NIT é o seguinte, eu vou forçar a pessoa, eu poderia tirar esse número do NIT lá do extrato CNIS, se você importar o extrato CNIS. Mas eu não faço isso porque eu deixo você digitar o número do NIT aqui, porque lá na hora de importar o extrato CNIS, ele vai verificar se esse número que você digitou aqui corresponde com o extrato CNIS que você está querendo importar. Se ele achar uma diferença, ele não vai importar o extrato CNIS. Só por uma questão de segurança, para você não importar o extrato CNIS errado. Você está com
um cliente está importando os dados do CNIS de um outro cliente. Então, o sistema vai só fazer essa verificação. Então, seria interessante que você colocasse aqui o extrato CNIS verdadeiros. Número do benefício. Toda vez que você entra com um requerimento no INSS, o INSS já gera um número do benefício. Mesmo que você ainda não esteja recebendo, esse será o número do benefício se você passar a receber. Então, de preferência também que você digite esse número verdadeiro. Mas, agora, nesse momento, para teste, você pode chutar tanto o NIT como o número do benefício, porque a ideia é que você ganhe confiança no sistema. Porque com esse negócio de fraude no INSS, as pessoas ficam achando que tudo é fraude. Não tem nada de fraude. Aqui o sistema é um sistema feito por uma pessoa idônea, que fez com o objetivo apenas de ajudar as outras pessoas e os profissionais da área a fazerem um cálculo de aposentadoria que seja perfeito. Então eu quero chegar nesse nível da perfeição. E é claro que ainda não sei se eu estou nesse nível. E aí para isso eu vou precisar da avaliação de quem usa para poder fornecer sugestões, opiniões, dizer o que pode estar errado, o que não pode estar errado. Mas tudo que está sendo feito de forma muito bacana. Entendeu? Aqui o tipo de benefício é o que você busca no INSS. O sistema, quando você se cadastra no sistema, esses benefícios aqui já vão estar em todos cadastrados. Esses benefícios você não consegue alterar. Eles já são fixos. É claro, lá na frente talvez eu possa acrescentar outros, ou eu posso remover ou algum. Mas se você quiser, você pode cadastrar o seu benefício. No vídeo anterior eu falei sobre a questão dos benefícios. E aí você pode criar o benefício que você quiser e não depender desses que já estão cadastrados. E o detalhe é o seguinte: quando você cadastra um benefício, só você vê aquele benefício. Aquele benefício é seu. Aquele cadastro daquele benefício é seu. Esse aqui é para todo mundo. Esses que estão aqui é para todo mundo. Agora, se você cadastra um benefício, só você vai ver. Aí se lá na frente você falar bem assim, lá na frente vai ter uma opção, por enquanto ainda não tem, mas vai ter uma opção que você vai dizer bem assim: eu não quero que os benefícios cadastrados, que os benefícios padrões apareçam. Aí você vai marcar um quadrinho, esses benefícios padrões aqui não vão aparecer para você. Vai aparecer só os que você cadastrou. Mas por enquanto, como todo mundo está ainda no início de utilização do sistema, esses benefícios vão continuar para que você aprenda a lidar com o cadastro e qual é a influência do benefício no cálculo de um modo geral, no cálculo do benefício, né? Então, você deve escolher aqui, no caso aqui está aposentadoria por idade. E aí, cada um que você escolher aqui influencia no cálculo. Aqui nós temos a data da DIB, muito importante a data da DIB. O que é a data da DIB? É a data que o INSS liberou a concessão do benefício para você. Entendeu? E depois da data da DIB, ainda tem a data da DIP, que é a data do início do pagamento. O INSS, quando vai conceder o benefício para você, eles fazem o cálculo pela data da DER, quando na verdade deveria ser pela data da DIB. Mas aí o que eles fazem? Na verdade é pela data da DIB, o cálculo deve ser feito. Mas eles fazem pela data da DER. Por quê? Porque eles pegam a data da DIB e colocam como se fosse a data da DER. Ou seja, eles unem essas duas datas. Falam assim, aqui é a data da DER, que é a data do requerimento. Não, aí passa a ser a data do início do pagamento. É porque quando o juiz dá a concessão, ele dá para você começar a receber desde a data da DER. Aí a data da DER e a data da DIB se confundem. Ou melhor, o INSS confunde essas duas em uma só. Mas existe uma diferença. Aqui é a data de requerimento, aqui é a data que foi liberado o seu benefício, e aí 2 meses depois, 1 mês depois, é a data que você vai começar a receber, que é a data da DIP.
Bom, então aqui você vai botar a data que foi liberado o benefício para você. A data da DER você já tem quando você entra com o pedido lá no INSS. A data da DIB, você só passa a ter essa data quando o INSS envia para você a carta de concessão. Se ela não enviou, você pode ir lá no extrato CNIS, no cadastro do INSS, no meu INSS, e pedir para baixar a carta de concessão. Aí lá vai ter a data da DIB. Entendeu? Essa data da DIB também é importante. Ela pode ser igual ou maior que a data da DER. Entendeu? Não tem problema. Aqui nós temos atualizar na data. Bom, atualizar na data, o que acontece, gente? É o seguinte. Quando você entra com um pedido de requerimento do INSS, os salários de benefícios vão ser atualizados para os dias atuais, correto? O INSS costuma atualizar os salários pela data da DER, como eu disse, porque eles colocam a data da DIB como a data da DER, certo? Agora, se você vai na justiça, eles vão considerar pela data da DIB ou da DIP, que é a data de início do pagamento. E isso faz uma diferença absurda. Então, eu aconselho, aqui você pode usar DER ou DIB, de acordo com a situação. Correto? Eu aconselho você fazer o seu cálculo pela data da DIB e entrar na justiça, se for o caso, e requerer, talvez até a revisão de benefício, para que o cálculo seja feito pela data da DIB, a data que você começou a receber. Não a data do requerimento que está lá atrás. Às vezes o INSS costuma levar 1 ano, 2 anos para liberar o benefício, para ter a data da DIB. E aí depois eles querem te pagar atualizando o seu salário há 2 anos atrás para te pagar? Não. Tem que ser atualizado pela data, no mínimo, da DIB. Porque aí é quando eles vão começar a te pagar. É a data que eles vão começar a te pagar. Daí para frente, o que vai existir? Vai existir diferenças salariais. Se você lá na frente pedir uma revisão e seu salário for maior, vai existir uma diferença salarial. E não mais atrasados. Entendeu? Atrasados é aquilo que o INSS deixou de te pagar entre a data da DER e a data da DIB. Isso é atrasado. Entendeu? Então, por isso que a data da DIB não pode confundir com a data da DER. Bom, aqui nós temos honorários advocatícios. Normalmente, os advogados cobram 30%. Aí você coloca aqui, 30% sobre os atrasados. E depois, eles costumam cobrar esses mesmos 30% sobre 6, 8, 10, 12 meses das parcelas vincendas. O que é parcelas vincendas? É aquilo que você vai receber do INSS ainda. Então, você começa a receber e já tem uma dívida com o advogado de 30% sobre aquele valor durante 6, 12 meses, vai depender do acordo que você fizer com ele. Bom, aqui, por enquanto, eu estou deixando zero, porque o sistema ainda não está calculando as custas advocatícias. Eu vou deixar isso para fazer mais para frente, até porque ainda vou conversar com alguns advogados para a gente chegar e fazer um cálculo dentro da realidade da maioria, entendeu? Bom, então esses são os dados que se apresentam aqui. Aí logo aqui nós temos a guia acesso. Essa guia acesso aqui está escrito, ó, esses dados ainda não são necessários, portanto podem deixar em branco. Mas eu vou explicar qual é a ideia dessa guia de acesso. Digamos que você é um advogado, está fazendo um cálculo para um cliente e você quer liberar acesso desse cliente ao cálculo que você está fazendo. E aí você pode escolher o nome de usuário para esse cliente, que pode ser o e-mail dele, alguma outra coisa. Ou pode ser aquele e-mail que você cadastrou lá, que ainda não está definido como vai ser, mas já tem a ideia do que vai ser. Né? Então, aqui você vai liberar o acesso, se é para visualizar, alterar, ou se ele pode excluir alguma coisa. Digamos, excluir um vínculo que ele não teve, alterar, se ele quiser alterar um valor de uma
de uma parcela que talvez o advogado tenha digitado errado, aí ele viu lá que está errado, quer corrigir. Claro, ele vai fazer isso sempre, vai ficar avisos, o sistema vai deixar avisos para o advogado de que o cliente fez alguma alteração, ou deixou de fazer isso, fez aquilo outro. Vai ser tudo, digamos assim, tudo gravado como alterações que o cliente fez para que os dois possam conversar. Bom, e pode liberar só para visualizar, que eu acredito que vai ser o caso, né? E aí, de repente, ele vai e reporta para o advogado que aqueles valores estão errados por algum motivo qualquer. Isso só vai acontecer quando não importar o CNIS. Porque se importar o CNIS, não tem como dizer que tem valor errado, né? Aqui vai ser o e-mail do usuário ou o nome dele, né? Aqui vai ser a senha, e a confirmação de senha do usuário que ele vai usar. Bom, como não está sendo utilizado, pode ser deixado em branco. Como já falei, os e-mails aqui são todos fictícios, né? Não são e-mails verdadeiros, então, portanto, está tranquilo. Então, essa é a tela que se apresenta. Terminar de preencher, você dá salvar, e o que vai acontecer? O novo registro vai aparecer aqui. Correto? Bom, esse novo registro que vai aparecer aqui, você vai ver, vai aparecer na tela o nome, o e-mail, alguns dados, os mais importantes daqueles que você cadastrou aqui. Data de nascimento, da LGIB, são os três mais importantes, né, referente à data de nascimento do cara, né? Então aqui você tem três botões, que é vínculo, editar e excluir. Editar, como o nome já diz, é para você, caso tenha escrito alguma coisa errada, vir aqui e editar. E com base na data de nascimento que você colocou lá, aqui, o sistema já vai dizer para você se você tem direito à aposentadoria, porque a aposentadoria hoje é por data de nascimento, é pela data, completados 65 ou 62 anos, 65 homens, 62 mulheres. Então ele já fala aqui, com base na data de nascimento, se você já tem direito ou não. No caso aqui, esse aqui já tem direito. Bom, e esse aqui, se eu clicar aqui, ó, aqui é vínculo, não. Se eu clicar aqui, ó, aqui, ó, não tem direito. Por quê? Porque ela tem que, essa pessoa que tem que ter, como é mulher, tem que ter 62 anos. E ela aqui é de 79, ela não tem 62 anos. Ela tem 46. Então, ela não entra no benefício. Bom, e aqui do lado nós temos vínculo. Vínculos. Vínculos são os vínculos, as empresas para as quais você já trabalhou. Essas empresas, você pode tanto digitar uma manualmente, uma por uma. No caso, você não quer importar o extrato CNI, porque não quer revelar seus dados do extrato CNI, que não tem nenhum dado existente no extrato CNI, vai, mesmo que expostos, vai fazer com que alguém consiga fazer alguma coisa no INSS, roubar sua pensão, ou abrir empréstimo para você, fazer qualquer coisa. Não, gente. Se isso fosse verdade, quanta gente aí tem seu CPF, sua identidade, seu nome completo, tem nome da sua mãe, tem tudo, e ninguém nunca abriu uma conta no seu nome para você. Isso até acontece, mas não porque a pessoa tem seus dados, mas é porque a pessoa é um pilantra. Você lidou com um pilantra, e esse pilantra tem uma força política ou uma influência em determinado órgão que permita fazer falcatrua, e aí usou da má fé e da má influência dele, da influência dele, para conseguir abrir uma conta no seu nome com seus dados. Mas isso normalmente não é o que acontece. Quantas pessoas na vida você conhece e que tem todas as suas informações, todos os seus dados, e nunca ninguém abriu uma conta no seu nome, né? Nunca ninguém fez empréstimo no seu nome. Então isso acontece quando você lida com bandido, correto? Então, se você por algum motivo qualquer não quer expor o seu extrato CNIS, então você pode vir aqui e digitar o nome das empresas, a data de início, data de fim,
uma por uma. E aí vai ficar aqui as empresas cadastradas. Agora, se você não quer ter o trabalho de cadastrar empresa por empresa, então você pode vir aqui e pedir importar o extrato CNIS. Esse extrato CNIS, você entra lá no meu INSS, pede extrato CNIS e pede baixar o extrato CNIS, vínculos e contribuições. Lá tem extrato CNIS só de vínculos, extrato só de vínculos, extrato de vínculos e contribuições e o extrato que é um extrato que só mostra anualmente as suas informações anuais, o resumo anual, a planilha de resumo anual. Então você vai baixar o do meio, extrato CNIS, vínculos e contribuições, porque vínculos são esses aqui que você está vendo aqui, e contribuições eu vou te mostrar daqui a pouco. Bom, então você vai baixar esse extrato do seu computador, vai escolher aqui, ó, aonde você gravou esse extrato. Eu vou pegar aqui, digamos aqui, um documento qualquer, que ele lê PDF, o extrato é em PDF. Então você vai ler, digamos aqui, ó, vai pegar um extrato CNIS, digamos que esse PDF aqui é o extrato CNIS. Não é. Aí você vai pedir para abrir. Aqui, se esses dados aqui que estão aqui, você quer excluir esses dados, você marca aqui. Mas eu não vou marcar agora não quero correr o risco de perder nada. Então vamos lá. Então eu vou pedir para visualizar. E aí você vê que nós temos aqui a apostila sistema de CFTV. Então já está na cara que isso aqui não é o extrato CNIS, correto? Mas é claro que você vai importar o extrato CNIS. Ele te mostra que é para você visualizar se o que você está importando é um extrato CNIS de fato, correto? E aí, se eu clicar em importar aqui, o que vai acontecer? Arquivo CNIS não identificado ou formato inválido, verifique. Claro, não é um extrato CNIS. Então o sistema identifica que não é um extrato CNIS e não vai importar. E isso pode acontecer até mesmo com o extrato CNIS. Porque o extrato CNIS, quando você baixa do INSS, você tem que baixar ele do INSS e já pedir para importar aqui. Se você abrir o extrato CNIS do INSS e abrir ele no editor qualquer de PDF e pedir para salvar, pronto, já não serve mais como extrato CNIS, já vai dar como inválido também. Por quê? Porque o extrato CNIS não pode ser aberto e editado. Tem que ser o original do que baixado do INPS, do INSS, digo, né? Bom, importado o extrato CNIS, aí você vai ter aqui todos os dados das empresas que você trabalhou, sem precisar digitar, e aí você vai aqui fazer o quê? Fazer as conferências. Qual é a conferência? Ó, aqui a idade de início e fim só serve para ele calcular isso aqui, ó, o tempo de carência. Então, no caso aqui, ele deu 262 meses e 0 dias. Mas eu não tenho 262, eu não tenho não. Esse extrato aqui não tem 262 dias, 272 meses trabalhados, mas ele apresenta 262 meses trabalhados. Por quê? Vou explicar. O que acontece? Aqui você tem o nome da empresa, a data de início e data de fim. Com base nisso aqui, ele calcula o tempo de carência. E aí ele vai te dar aqui, ó, você tem 2 meses e 0 dias. Aqui você tem 24 meses e 12 dias. Mas aqui, ó, vamos concordar aqui comigo, ó. Entrou dia 6/2 de 1974 e saiu dia 20/3 de 1974. Então ele tem o que aqui? Ele tem 1 mês e 14 dias trabalhados. Mas por que mostra 2 meses aqui? Porque aqui na frente é uma coisa que também você vai editar e é uma coisa que não vem do extrato CNIS, é se esse vínculo aqui ele tem algum grau de periculosidade, insalubridade ou qualquer coisa assim. Porque se tiver, esse vínculo pode ser cadastrado como baixo risco, médio risco e alto risco. No caso aqui, Elias Miguel. Elias Miguel é o quê? É uma oficina mecânica. Então,
ele classificou aqui como baixo risco, porque, por exemplo, ele não sabia se é baixo risco, médio risco e alto risco. Mas as empresas hoje, de um modo geral, fornecem um tal de PPP. Quando você sai da empresa, ela te fornece um PPP que diz qual é o grau de insalubridade, se essa empresa tem, que você foi exposto. E aí, com base nesse PPP, você vai dizer aqui, ó, baixo risco, médio risco, alto risco. Quem nasceu antes de determinado período, acho que antes de 1994, por aí, não existia esse PPP. Então, a classificação era feita por categoria. Se você era de uma oficina mecânica, a sua classificação era médio risco. Se você trabalhava como pedreiro de construção de prédio, você tinha um risco de cair, o risco de andar quebrar, então você tinha uma classificação de baixo médio risco. Se você trabalha, por exemplo, com agentes explosivos, com alguma coisa que exploda, quem trabalha com gasolina, cheirando gasolina, que negócio, podia ser alto risco. Então aí esse PPP vai dizer qual é o grau. Quem trabalhava antes que não tinha esse PPP, aí vai procurar saber na internet. O advogado vai ter que fazer uma paridade com as novas empresas hoje para poder conseguir o grau de periculosidade. Então, mais para efeito de vocês entenderem, aqui tal. Você vai clicar em editar e aí você vai dizer aqui, ó, se é baixo risco. Aqui tem ó, sem carência, normal, rural, professor, baixo risco, médio risco, alto risco e inválido. Eu vou falar sobre cada um deles. Então, aqui no caso tá considerado baixo risco, correto? Então, por isso que está dando 2 meses aqui. Se eu vier aqui, ó, e colocar aqui, ó, normal, olha lá, o sistema fez exatamente aquilo que eu falei para você. O tempo é 1 mês e 14 dias, que é o que tem aqui, ó. Correto? Para dar certinho. Agora, como eu coloco médio risco, ele vai multiplicar esse tempo por 1,2, que é o baixo risco. Se eu boto o médio risco, ele vai multiplicar, como no caso aqui a pessoa é homem, ele vai, olha lá, deu 2 meses, já deu 16 dias a mais. Aí ele vai multiplicar por 1,75. E se eu botar alto risco, ele vai multiplicar por 2. 2 e 2, alguma coisa. Aí já vai dar 3 meses e 12 dias, olha lá, tá vendo? Então aqui, esse tempo aqui, você só vai ver ele verdadeiro quando você importa o extrato CNIS. Depois você pode alterar e botar de acordo com o risco que você foi classificado. E aí esse tempo aqui vai crescer aqui. Aqui, nessa tela, o tempo vai crescer. Só nessa tela por enquanto. Correto? Mas aí você vai juntando essas informações. Lá na frente a gente vai ver o resultado quando a gente for imprimir o relatório, né? Porque aqui quando você for imprimir o relatório, né, para calcular o seu RMI, você vai usar aqui, ó, usar tempo especial. E ele aqui dá uma mensagem antes de marcar essa opção, imprima um relatório sem ela, né? Mas eu vou explicar isso lá na frente, quando eu chegar nessa parte. Por enquanto eu quero só que vocês entendam essa parte aqui, que é importar os extratos CNIS. Quando você importa o extrato CNIS, que vem todos os vínculos da empresa, eu falei que você ia baixar o extrato CNIS, que tem vínculos e contribuições. Então esses aqui são os vínculos. E as contribuições estão aqui, ó. Então ele também trouxe todas as contribuições do extrato CNIS. Só que hoje eu não vou falar sobre essas contribuições, vou me ater somente aos vínculos aqui. Importou os vínculos, você já fez grande coisa, você economizou muitas horas de trabalho aqui, sem nenhum trabalho. Sem ter feito nada, com 2 cliques, né? Fez um cadastro, em um clique aqui, você impõe 2 cliques, um clique aqui, você 3 cliques, um clique aqui, outro aqui, 4, porque você tem que clicar aqui para buscar com 4 cliques você importa o extrato CNIS. Bom, gente, então hoje eu queria falar só sobre isso, a questão de você cadastrar o contribuinte e importar
ou cadastrar os vínculos que você trabalhou nas empresas que você trabalhou, cadastrar as empresas que você trabalhou, correto? Então, por enquanto é só isso. Para quem assistiu até aqui, muito obrigado e espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, manda mensagem que a gente responde, tá bom?